Como primeira parte da preparação do exame deste ano, vamos trabalhar com a primeira unidade de 10ª classe, que é a eletricidade. Nessa eletricidade, vamos falar hoje, como primeira parte também da resolução de um dos exames como preparação. Vamos falar de intensidade de corrente elétrica, lei de Ohm e associação de resistências em série. Então, ao iniciar, estou a anunciar que vamos trabalhar com o exame de 2019, Física. Então, o exercício sobre corrente elétrica é o exercício número 2. Então, neste exercício, o que precisam saber é primeiro a definição da corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de cargas que atravessam um certo condutor. Por outras palavras, é um movimento ordenado das cargas elétricas dentro de um condutor. Repito, a corrente elétrica é um movimento ordenado das cargas elétricas, não o movimento ordenado dos eletrões, mas sim das cargas elétricas. Então, visto que este movimento é ordenado, acaba sendo necessário definir a intensidade da corrente elétrica. O que é a intensidade da corrente elétrica? Por estar em movimento, mostra que essa grandeza é vetorial. Se essa grandeza é vetorial, tem sentido, tem direção. Então, também vai ter um módulo. Então, esse módulo que se chama intensidade da corrente elétrica. Então, a intensidade da corrente elétrica será uma grandeza física que mede a quantidade de carga elétrica que passa num certo condutor na unidade de tempo. Desta maneira, a expressão matemática para cálculo da corrente elétrica, ou por outras palavras, que exprime esse conceito de corrente elétrica, será a intensidade da corrente elétrica será igual a quantidade de carga elétrica que passa no condutor dentro de um certo intervalo de tempo. Como havia dito, expressando, a corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa no condutor em certo intervalo de tempo. Agora, precisamos saber o que é carga elétrica. Nós já tínhamos trabalhado lá. Carga elétrica, no início logo da 10ª classe, falou-se da carga elétrica e definiu-se de que carga elétrica é uma grandeza física que determina as propriedades intrínsecas da matéria. Então, a carga elétrica é quantizada a partir de uma fórmula que é esta aqui. O número de eletrões que constitui a carga elementar. Então, é desta maneira que se define a carga elétrica. Então, você pode substituir essa fórmula nessa equação e terás que a corrente elétrica será igual a N vezes E sobre variação do tempo. Não está nada mal se fizeres isso. Estamos juntos? Agora, o que nós queremos agora é usar o conceito da corrente elétrica para resolver um certo exercício. Então, vamos resolver esse exercício que está aqui. O gráfico da figura 2 representa a intensidade da corrente elétrica em um fio condutor em função do tempo. Qual é, em colombos, a carga elétrica que passa por uma secção reta do condutor nos primeiros 0,5 segundos? Você repara bem o gráfico e repara bem os dados que estão na pergunta. De acordo com a figura, lá temos 0,5 segundos. Esse é o nosso intervalo de tempo. Você escreve já nos seus dados. Nos seus dados, vamos resolver com uma caneta diferente para facilitar. Nos seus dados, você tem um intervalo de tempo de 0,5 segundos. E na figura, você tem lá uma interpretação que é preciso saber. A corrente elétrica é constante. Significa que não importa quanto tempo passe, a corrente elétrica será a mesma, de 4 amperes. Então, você vai escrever a intensidade da corrente elétrica será de 4 amperes. Mas o que nós queremos que se calcule aqui, eles pediram para calcularmos em colombo a carga elétrica. Você
sabe que o símbolo de carga elétrica é que? Põe aqui ponto de interrogação. Estamos juntos? Agora vamos fazer assim. A fórmula e resolução deste problema. A fórmula pega a fórmula do conceito de intensidade de corrente elétrica. Põe aqui. Intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa num condutor na unidade de tempo. O que nós queremos agora é o conceito de carga. Ou, por outras palavras, é determinar a carga. Como é que vais calcular? Vais dizer carga será igual a multiplicar a intensidade com tempo. Por quê? Porque você pode fazer produto dos meios igual a produto dos extremos, logo esses dois vão multiplicar, vai ter intensidade vezes variação do tempo. Assim, você pode substituir esses dados. Você vai dizer assim, carga será igual a o quê? Intensidade é 4 A, você escreve 4 A vezes variação do tempo é de 0,5 segundos. Multiplicar 4 vezes 0,5 segundos dá 2. Carga mede 5 coulombs. Então, esse será o resultado. Então, se quiserem mais explicação sobre exercícios sobre intensidade de corrente elétrica, mande mensagem para esse número que está aparecendo na tela, principalmente no nosso WhatsApp. Vamos resolver todos os seus exercícios. Também pode marcar uma aula para isso. Agora vamos para outro assunto, a lei de Ohm. Só que agora vamos usar a lei de Ohm para resolver exercícios de circuitos. Como é que vamos usar essa lei de Ohm? Muito simples. Na lei de Ohm, nós vamos precisar definir. A lei de Ohm trabalha com resistores de circuitos. Você geralmente teria que saber qual é o conceito de circuito. Então, se quer saber sobre esses conceitos, também marque uma aula conosco no nosso WhatsApp. A partir desse número, vamos te lá atender. Agora vamos escrever a fórmula que expressa a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que há uma razão constante entre a diferença de potencial de um certo condutor e a intensidade de corrente que atravessa o mesmo. E essa razão diz que é resistência. Então, por outras palavras, a resistência é inversamente proporcional à corrente. Quanto maior for a corrente, menor é a resistência. E quanto maior é a resistência, maior é a tensão. Só que hoje vamos precisar desse conceito para futuras nossas resoluções. Mas então, com essa lei de Ohm que temos aqui, já é possível resolver exercícios que se tratam de associação de resistências em série. Depois vamos ver a associação de resistência em paralelo, em misto, sei lá, em frente. Agora vamos saber isso. Na associação de resistência em série, o que você precisa saber são essas características aqui. Para você saber se as resistências estão associadas em série, você precisa ver que a corrente nesse circuito, a corrente total, é mesma em todos os pontos. Por outras palavras, é igual à corrente 1, é igual à corrente 2, assim sucessivamente. Se forem 4, 5, 6 correntes, vão ser sempre a mesma corrente. O valor será igual. Então, o que dizer da resistência nesses pontos? Outra característica, a primeira característica foi a intensidade, agora vamos para a segunda característica, que é a resistência. As resistências são obtidas a partir do somatório. Você vai dizer que a resistência é diferente, por outras palavras, você vai escrever a resistência total será igual ao somatório da resistência 1 com resistência 2, com resistência 3, assim sucessivamente. Você vai ter essa fórmula. O que dizer das tensões nesses pontos? Na associação de resistência em série, tensão é diferente. Isto significa que tensão representa-se pela letra U, tensão é a letra U, a tensão total obtém-se pela soma, visto que são tensões diferentes. Para obter a tensão total, você vai somar, vai dizer a tensão total será igual a tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3, assim sucessivamente. Estamos juntos? Agora vamos resolver um exercício que trate desse assunto, de associação em série. Então, no mesmo exame, fala do mesmo assunto. Vamos ver o exercício número 3, diz aqui, a figura 3 representa um circuito elétrico. Determine em unidade do sistema internacional a resistência equivalente e diferença de potencial.
no ponto A e B. Você está a ver aqui? É simples. Vamos determinar para a linha A. Para a linha A, os nossos dados mais importantes aqui são as resistências que estão lá. Estamos a ver que tem 10 ohm e 20 ohm. Essas duas resistências. Você pode dizer que a resistência 1 é igual a 10 ohms. A resistência 2 é igual a 20 ohms. Tendo isto, você pode calcular a resistência equivalente, que é a resistência total. Qual será? Estamos em que associação? Em série. Para calcular a resistência, use essa fórmula que está aqui. Logo, você vai pôr aqui. Resistência total será igual a resistência 1 mais resistência 2. E são duas, não precisamos pôr mais resistência 3, sei lá, chega aqui. Vais pôr. A resistência total será igual. Resistência 1, 10 ohms. Você escreve 10 ohms. Mais resistência 2, 20 ohms. Escreve 20 ohms. Estamos juntos? Junta 10 mais 20, dá quanto? Dá 30. Então a resistência total nesse circuito é de 30 ohms. Estamos juntos? A resistência total será de 30 ohms. Agora vamos determinar tensão nesses dois nossos resistores. Para determinar a tensão aqui, nesses pontos que pediram, do ponto A e B, este ponto A e B, você primeiro precisa saber qual é a corrente que passa no condutor. Se a associação está em série, por que é série? Porque todas as resistências estão seguidas aqui. Então, a corrente que passa tem que ser a mesma. Então, a corrente que você vai determinar nesse ponto será a mesma que vai passar aqui. Então, se você está a ver esse potencial de 30 volts, aqui tem 10 ohms. A corrente elétrica é divisão entre tensão e resistência. Você divide 30 por 10. Fica quanto? 3 amperes. Logo, nesse circuito passam 3 amperes. Você vai ter a intensidade em qualquer ponto desse circuito será de 3 amperes. Então, nesse ponto AB, a intensidade é de 3 amperes. E você vai ver o resistor que está lá. Aqui tem 20 ohms. Você escreve 20 ohms. A resistência é de 20 ohms. 20 ohms. Então, o que será a tensão? Tensão nós não sabemos. Então, se não sabemos, vamos calcular com a fórmula de lei de Ohm. Para quê? Porque queremos num certo ponto. Se fosse que a tensão total, será somatório das tensões. Então, você vai dizer que a lei de Ohm diz que a resistência é igual a tensão sobre intensidade. Se quiseres tensão, vais dizer tensão é igual ao quê? A resistência vezes intensidade. Como é que pegamos isso? Quando você quer isolar esse, sempre multiplica esses dois. Logo, você vai ter o seguinte. Vai ter tensão será igual a... Resistência é quanto? 20 ohms. Escreves 20 ohms. 20 ohms vezes intensidade. Vezes intensidade é quanto? 3 amperes. Você escreve 3 amperes. Quanto é que dá isso? 20 vezes 3 amperes. Dá quanto? Dá 20 vezes 3 dá 60. Você escreve aqui 60 volts. É o que eles precisariam. Nesses pontos seria 60 volts que eram necessários. Essa é a fonte de tensão. Estamos juntos? Se você fizer isso, estarás certo. Vamos para o próximo exercício, que é ainda sobre a lei de Joule-Lenz. Vamos usar a lei de Ohm para aplicar na lei de Joule-Lenz. Esse próximo exercício vais ver no próximo vídeo.